Meus amigos do Entre Linhas, estamos chegando com mais uma edição especial nesta semana, avisando a vocês todos um conteúdo especial gravado, porém inédito. E hoje a gente vai falar sobre uma obra que chamou a atenção das pessoas aqui em Santos, porque existe todo um movimento de revitalização de prédios históricos para atrair o turista, atrair, quem sabe, a própria presença de pessoas para morar no entorno. Isso está acontecendo muito no centro de Santos. E uma das joias desta coroa, digamos assim, desse momento de revitalização da cidade, é o Mercado Municipal de Santos, que recentemente passou por um processo de revitalização. O mercado é de 1902 e eu vou conversar agora sobre este projeto, sobre tudo que aconteceu, tudo que foi mudado lá, todas as técnicas modernas que foram implementadas por lá, com o Arthur Madsen, que é o arquiteto desta obra. Arthur, queria agradecer a tua participação aqui no Entre Linhas, na Santos FM. Muito obrigado por estar conosco no dia de hoje. Obrigado, Alex. Boa noite à audiência. Eu sou um arquiteto que trabalhou no projeto do Mercado de Santos. Eu acho que é até injusto falar que eu sou o arquiteto do projeto. A gente teve um time tão grande embarcado, seja aqui do escritório, seja da prefeitura, que eu sou um dos que contribuiu para que tenha esse resultado que a gente tem hoje lá no mercado. Mas obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho aí sobre o projeto do mercado, que foi bastante desafiador, foi super interessante, mas tem bastante coisa legal e a gente acredita muito no que pode vir aí como resultado do projeto. Legal, só fazendo aquele chavão tradicional da internet, né? Porque estamos no rádio, mas também estamos na internet. Então, boa tarde para quem está de tarde, bom dia para quem está de dia, boa noite para quem está de noite. Para quem nos ouve no 92.5, no ar, no dial, é bom dia, tá bom? Muito obrigado a todos que estão conosco no dia de hoje. O Arthur, deixa eu começar com uma curiosidade. Tem muitos programas de televisão hoje em dia, né, que são chamados arquitetos, engenheiros e tal. Os caras olham para a obra assim, para uma casa e tal, fala que desafio que vai ser mudar isso aqui, né? Até quem está assistindo fica com medo, fala, o cara não vai conseguir resolver, não vai conseguir arrumar isso. Quando você pisou a primeira vez no mercado municipal do jeito que ele estava, você coçou a cabeça, você e a equipe, você falou assim, o que será que dá para fazer aqui? Quanto tempo será que vai demorar? Você dormiu pensando nisso? Como é que foi a tua Sem, primeira reação depois de olhar o estado que o mercado estava, Arthur? Olha, sem dúvida foi deu um frio na barriga quando eu soube que a gente ia trabalhar nesse projeto. Eu atualmente moro em São Paulo, mas cresci em Santos, então eu conheço a região, conheço tudo que tem ali em volta e sabia o quão desafiador. Quando eu ouvi sobre o mercado municipal de Santos, eu falei, olha, vai ser um desafio em tanto. Então, sim, desde o início, quando a gente foi lá fazer a primeira visita, já foi um desafio, né? Mas foi muito proveitoso em contrapartida também, porque a gente conseguiu conversar com algumas pessoas que trabalhavam lá no mercado e entender um pouquinho da rotina delas e entender o funcionamento do mercado antes da reforma, né? E tudo que já tinha, toda a vida que o mercado já tinha tido e que em algum momento se perdeu. Seja aí por problemas sociais, enfim, uma série de fatores ali da região que acabou morrendo um pouco a vida do mercado, né? Então, quando a gente chegou lá, a gente viu uma série de dificuldades, seja de infraestrutura, seja de posicionamento, seja de arquitetura. Então, foi um desafio tanto, assim, não foi fácil, mas ao mesmo tempo foi muito enriquecedor. Como arquiteto, a gente acredita na arquitetura como uma ferramenta de transformação, né? Uma das que pode impulsionar, pode fomentar um tipo de comportamento diferente, pode fomentar um desenvolvimento, mas que não é uma ferramenta que sozinha consegue resolver tantos problemas assim. De qualquer forma, a gente fez o melhor que pôde, a gente entendeu os problemas que se passavam por ali, e a gente, com diversas conversas, seja com usuários, seja com o próprio pessoal da prefeitura, a gente trouxe aí algumas ideias para fomentar um comportamento diferente, para impulsionar. Isso vem ao encontro aí de um projeto grande que engloba ali toda a região portuária e central de Santos, fomentar um desenvolvimento, que aquela região é muito rica, né? Se a gente for para pensar, todos os prédios históricos estão ali em Santos, boa parte do que se faz
de cinema, até quando se fala de coisas de época, é filmado no centro de Santos, né? Porque a arquitetura do centro de Santos é muito rica, como em outras cidades também, mas enfim, a gente tem esse potencial. Então a gente queria tentar ajudar a fomentar esse trazer de novo as pessoas para lá. Você sabe que eu tenho uma admiração especial pelos arquitetos, trabalhamos com um aí na rádio que sempre está conosco, o comentarista o Alessandro Lopes, porque depois que eu vi o arquiteto, que é lá do Paraná, inclusive, né? É que é uma pena que eu acho que não vai sair do papel, mas quando ele fez o projeto da nova Vila Belmiro e botou 30 mil pessoas em 17 mil metros quadrados, eu falei, olha, parabéns, porque tá certo que metade da turma ia ficar em pé, mas o estádio, eu sou daqueles que acham que o estádio é para pular, para torcer, não é para ficar sentado, mas tudo bem. Mas colocar 30 mil em 17 mil metros quadrados era um negócio surreal. Agora, isso, cada projeto, cada ambiente tem a sua característica. Eu imagino, já que você usou o termo desafio, que deva ter sido algo que vocês trabalharam muito em cima, que é a questão de preservar uma obra histórica que tinha características peculiares, centenárias, e imprimir ali a modernidade, né? Colocar ali um tanto de aço, um tanto de novas estruturas, enfim. Como é que vocês pensaram isso e o que tem lá hoje no mercado municipal em termos de novidade que não havia no passado? Olha, o maior desafio do mercado. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que a gente está tratando de um edifício tombado, né? Então, quando a gente começou a pensar nas intervenções, a gente tinha que. Primeiro, a gente teve que estudar a lei de tombamento, que preserva toda a fachada do prédio, então a gente não podia fazer nada que desconfigurasse a fachada do prédio, e todas essas alterações que foram feitas tiveram que ser aprovadas ali pelos órgãos competentes. A gente, passado esse estudo inicial, a gente fez uma série de inspeções ali pictográficas que vai tirando camada por camada da parede do edifício para entender toda a história que teve ali o prédio, né? Desde a sua cor original até governos que passaram que tinham suas cores diferentes, tinha a parede pintada de vermelho, tinha a parede pintada de azul, depois pintaram de branco de novo. Então, o mercado ele foi tendo essas camadas ali, a gente foi descobrindo isso através da pintura. Por camada, a gente foi retirando aquilo lá e até entender qual que era a composição original do prédio e a cor original do prédio. Então, a gente fez esse estudo e aí a gente, para a fachada em si, a gente recuperou os traços originais do prédio, né? Por conta de falta de informação e por conta de falta de tecnologia, várias aplicações de tintas que foram feitas aí na fachada ao longo não só na fachada como na parte interna também, ao longo do tempo, fizeram com que o prédio ficasse impermeável, e ele tem uma arquitetura e tem um sistema construtivo que precisa respirar. Então, isso estava trazendo uma série de patologias para a fachada do prédio, com trincas, com rachaduras e coisas que estavam dando errado, infiltrações. Então, a gente trouxe de volta um tipo de revestimento que permite que o prédio continue respirando, né? Um jeito simplista assim de falar, né? Mas que não desconfigurou também a cor original do prédio. Então, para a fachada, tudo que foi feito foi resgatar o que a gente tinha lá quando ele foi feito, foi fundado. Para o lado interno, a lei de tombamento não tinha essa premissa de preservar os usos internos, né? Mas a gente tinha um desejo da prefeitura de fomentar um uso que hoje estava, na época, né, quando a gente começou a fazer o projeto, não tinha mais uso nenhum. Tinham poucos lojistas que usavam, tinha uma empresa lá, uma cervejaria que topou ser âncora desse projeto, né? Que tinha alugado uma das naves, mas o uso em si não estava sendo muito aproveitado, né? O prédio tem um potencial muito grande. Então, a ideia foi trazer para os nossos dias atuais uma infraestrutura que comportasse um uso adequado para o que a gente tem no mercado hoje. Então, quando a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de climatização. O mercado, por óbvio, não tinha nenhum sistema de climatização, ou de troca de ar, ou de exaustão para os boxes ali de alimentação. Então, isso tudo foi previsto. A infraestrutura elétrica também não estava mais de acordo com as normas vigentes, a gente teve que refazer toda a infraestrutura elétrica do prédio inteiro, e a gente tinha um número limitado de boxes. Isso
por óbvio, continua limitado, né? Mas a gente conseguiu crescer um pouco mais o número de área alocável para que o prédio por si só se sustente, né? A gente entende que a prefeitura tem seus desafios aí de gestão, e uma das premissas foi que ele se sustentasse, né, ao longo do tempo. Então a gente conseguiu ampliar a área alocável e a gente construiu um mezanino novo, todo feito em estrutura metálica, justamente para conseguir mostrar para quem está chegando o que é histórico e o que é novo, né? O metálico pula aos olhos quando você vai lá no mercado de que é uma coisa nova, que ele não é original dali do prédio, né? Todo o original foi mantido como original e o restante a gente mostrou que era novo. Então a gente aumentou a área locável para que seja mais rentável para a prefeitura ou para quem vai gerir o mercado, e a gente adequou toda a infraestrutura, seja de ar-condicionado, seja de hidráulica, elétrica, de combate a incêndio, todos os sistemas protecionais aí de incêndio e de rotas de fuga foram adequados também para as leis vigentes, já que a gente tem uma população grande, né, a gente almeja aí ter uma população grande dentro do mercado, a gente precisava atender todos esses parâmetros atuais. Isso que foi feito. Legal. Assim, já houve dentro do mercado, além da parte gastronômica, o motivo original, né? O mercado que trabalhava com alimentos, já teve show ali, né? Já teve apresentação musical, você pode ali ter feira de criativos e coisa e tal. Essa questão da acústica, né? Isso teve alguma coisa que vocês fizeram para melhorar a acústica ou a acústica natural ali já era suficiente? É claro que a gente não está falando de uma concha acústica, né? Igual a do Pacaembu no passado e tal, né? Mas que caiba um show, um pocket show, alguma coisa que seja compatível ali com aquele espaço, né? Isso teve algum tipo de intervenção, Arthur? Teve sim, até porque tiveram algumas áreas que a gente interviu para que funcionasse como uma espécie de coworking, né? Para que tivesse uma economia ativa ali também. Então a gente tem alguns revestimentos que melhoram a acústica. O prédio é feito em formas de arcos, né? A gente tem uma nave principal e duas laterais. E todo ele foi feito com um forro de madeira, imita madeira, na verdade, é um forro de PVC, justamente por conta da maresia. A gente tentou tomar cuidado por conta dessas implicações de que a maresia traz a longo prazo, né, problemas de manutenção. Então, ele é um revestimento que tem uma acústica melhor. E, assim, todo o espaço foi pensado para abrigar, para que ele seja multiuso, né? Na primeira visita que a gente fez lá, voltando a essa história, a gente encontrou pessoas da prefeitura, né, que nos trouxeram aí algumas coisas que eram feitas ali ainda, e existia dentro do mercado, na época, ainda uma sala de ensaios do pessoal que faz chorinho, aquele pessoal que faz os chorinhos periódicos ali na ponta da praia. E eles tinham uma sala lá. Ali no aquário, né? Isso, perto do aquário. E eles tinham uma sala lá que eventualmente faziam alguns ensaios que na época que a gente começou a fazer o projeto já estava um pouco em desuso, mas enfim, era uma história que já aconteceu ali no mercado, né? Esses chorinhos já aconteceram lá. Então a gente fez todo o projeto pensando de que a infraestrutura recebesse esse tipo de evento cultural também. A gente tem várias superfícies de parede que abrigam uma exposição de arte, que podem abrigar até uma das imagens que foram feitas na época, a gente colocou um palco ali no meio, né? Todo o desenho do piso do mercado, que é novo, né? A gente fez inspirado no desenho da calçada da Orla de Santos, que é uma das mais conhecidas do mundo, né? Por conta do jardim e a sua extensão. Então a gente trouxe aquele desenho, né? Que é característico de Santos, a gente trouxe ele para o projeto, e bem no centro tem um elemento circular ali que abriga um palco para justamente ter um evento de chorinho ou coisa que valha, ou então até mesmo nos mezaninos metálicos, que ele consiga performar ali uma apresentação para toda a nave que pode estar assistindo. Então, assim, a gente pensou para que ele tenha os mais diversos usos, né? A gente não tinha um programa fechado, a gente tinha um programa de que precisava ser flexível o suficiente, precisava ter uma infraestrutura que abrigasse usos contemporâneos, né? Seja de concertos, de exposições, do mercado em si,
Então, a gente tentou pensar nessa forma como mais flexível possível. Então, sim, a gente olhou para outros usos que não só alimentação. Por óbvio, a gente sempre acaba caindo na alimentação porque é a característica do mercado, né? O mercado, ele se presta a isso. Quando ele foi fundado lá, ele se prestava a isso. A gente sabe também que, em paralelo, existe ali o projeto do VLT, e do outro lado do mercado a gente tem aquele bolsão das catraias, que também está sendo revitalizado aí, junto com esse projeto todo aí de revitalização do centro e região portuária. Então, a gente viu o mercado como uma zona de transição ali das pessoas. A população que pega a catraia diariamente é muito grande, né? Então, esse pessoal vai sair da catraia, muito provavelmente vai pegar o VLT ou vai pegar algum ponto de ônibus ali, algum transporte coletivo que fique próximo do mercado. Então, o mercado vai ser uma zona de transição ali do pessoal da catraia, seja do pessoal que está saindo do VLT indo para a catraia, ou vice-versa. Então, a gente acha que essa vida, a cidade, ela vai ocupar, né? Então, a gente tentou deixar o mais flexível possível para que, com o uso, e a gente vai descobrir isso aí ao longo dos próximos meses, espero, né? Quem vão ser os ocupantes e quais vão ser as atrações que vão ser a âncora ali do mercado para atrair o público de volta para esse prédio que é tão bacana, né? Eu tenho algumas outras perguntas para fazer, até no aspecto de impacto, né? O estúdio da Santos FM fica no Praia Mar Corporate, no bairro da Aparecida, e a gente sabe o que aconteceu com o bairro depois que o shopping foi inaugurado e o próprio complexo corporate, né? Onde tem os escritórios, tem as clínicas, enfim, como mudou o entorno, como valorizou, como essas grandes obras elas mudam a característica do entorno de onde elas estão. E eu imagino que isso vai acontecer no médio prazo lá na região do mercado, até por Santos ter uma necessidade de expansão do negócio do turismo, né? Você tem que explorar mais a cidade onde for possível. Mas só antes de falar sobre isso, me chamou a atenção aqui, porque eu citei en passant a questão das estruturas metálicas, e tem um número aqui que fala em 87 toneladas de aço para a execução de toda essa estrutura metálica. Ela é mais do que uma opção técnica, ela também é uma opção sustentável, até pelo texto aqui, né, nós temos um parecer do Centro Brasileiro de Construção e Aço, falando sobre esta opção no mercado municipal de Santos, que está alinhado, inclusive, com práticas de sustentabilidade e ESG. É por aí, Arthur, essa questão do aço na obra do mercado municipal? Sem dúvida. A escolha do aço foi uma escolha que envolve decisões técnicas aí, né? Por facilidade, por limpeza da obra, e isso tudo faz com que a obra seja mais sustentável, né? O mercado brasileiro, ele acredita muito, e historicamente, que a gente constrói muito em concreto armado, que não é a forma mais econômica ou sustentável de se construir, né? Se a gente for parar para pensar, a gente constrói com muita água, o que as estruturas metálicas exigem menos. Em alvenaria, que você constrói uma parede, depois você destrói parte dela para passar uma infraestrutura. O sistema de construção metálica, o simples, que a gente mais simples do que a gente vê em outros países, a gente constrói em camadas, né? A gente tem uma superestrutura, que no nosso caso é metálica, depois a gente tem a infraestrutura, que é tudo que vai passar ali pelo meio, né? Seja de elétrica, hidráulica, enfim. E depois a gente tem os acabamentos. Então, tudo isso foi pensado para que a obra conseguisse performar num tempo bom. A gente sabe que não é, infelizmente no Brasil, não é a opção mais barata, mas se a gente levar algumas outras coisas em consideração, como tempo e retrabalhos e sustentabilidade, a metálica ainda é uma opção, e eu acho que é uma opção que a gente acredita bastante, e ela também vem ao encontro desse partido arquitetônico que a gente tomou, de mostrar o que era novo e o que era antigo, né? Todo o prédio ali é feito em estrutura de concreto armado, né? Então, a gente colocou um elemento novo, por conta de todos esses motivos que eu comentei agora, por sustentabilidade, por rapidez, por limpeza, por facilidade, né? As peças na metálica, ela vem pronta, e aí monta-se um grande quebra-cabeça ali na obra.
e tem pouco ou nenhum desperdício de material, né? Então isso tudo vai contando para as decisões que foram tomadas lá no passado. Legal. Você sabe que eu me lembrei agora de uma outra entrevista que eu fiz, na época foi lá para a TV, falando sobre justamente esse mercado crescente no Brasil, dessas estruturas. Eu não sei nem se a gente pode chamar de pré-moldado, né? Acho que vai até além, tem até um outro termo mais moderno sobre isso. É quase que a estrutura é toda construída fora, né? Ela é levada para o local, é montada. Já que eu citei aqui, por exemplo, o futebol, né? Agora há pouco, o CT do Santos foi isso, né? Essa Uhum. reforma que fizeram lá, que o pai do Neymar ajudou lá, foi mais ou menos isso, criaram os módulos, só levaram e só montaram. Aliás, quando se fala de estrutura metálica, estrutura móvel, o pessoal fica um pouco preocupado, né? Porque até na Copa do Mundo agora, no Canadá, nos Estados Unidos, vão usar, né? Como usaram no Brasil, Uhum. na Bahia e no estádio do Corinthians. Você não é aquela arquibancada de evento esportivo na praia, sabe? Que ficava aquela Uhum. tábua balançando. O pessoal Sim, acha sim. que vão fazer alguma coisa daquele tipo. Não, e se tem no futebol, você pode ter eventualmente algum show numa área aberta, enfim. Hoje é possível, né? E até uma estrutura permanente, se ela for bem cuidada, ela pode ficar lá durante muito tempo. São modernas técnicas que são usadas e que têm menos impacto, são mais fáceis de serem montadas, construídas. Inclusive, eu acredito até que, em termos de manutenção, você me corrija se eu estiver equivocado, é mais fácil também, né, Arthur? Sim, sim, sem dúvida. A gente chama essas construções de pré-fabricadas, né? Elas são fabricadas fora da obra e depois são montadas na obra. E isso facilita muito, gera muita rapidez na construção. A gente tá aqui no escritório, a gente já fez alguns projetos de construções pré-fabricadas e a gente mostra muito isso como uma vantagem para o sistema construtivo, porque depois, se depois você não tem um uso, como o exemplo dos estádios que você deu, aqui no Brasil foi feito isso. A gente não precisava daquela infinidade de estádios que estavam sendo construídos e depois a gente consegue desmontar e reaproveitar essas peças em outra obra, né? O material em si é reciclável. Fora a precisão que você tem também no sistema construtivo, né? Você não fica na mão ali da mão de obra local que vai moldar as peças em loco, você já tem uma coisa industrializada, moldada ali numa fábrica, que depois ela só vai ser montada em loco, você não vai moldar o edifício em loco, né? Então isso, quando eu falei de que a gente tem muito mais assertividade no sistema construtivo, também envolve essa questão da precisão, de evitar retrabalhos ou imprevistos, né? Porque obra é feita de imprevistos. Arquiteto vive muito em obra, a gente acostuma a lidar com imprevisto, porque obras têm isso. Mas quando a gente tem um sistema construtivo que permite uma precisão muito maior, a gente tem um índice de incidentes, de imprevisibilidades aí muito menor. Legal. Então, eu vou naquele tema agora sobre o impacto que uma obra dessa tem. Evidente que aquela região do mercado ela estava absolutamente degradada antes de começar, né? Como havia outras áreas em Santos, ainda há, infelizmente, como é da cidade, você anda pelo centro, dá pena, a gente vê aqueles prédios antigos, alguns até com data, né? 1900 e qualquer coisa, começo do Uhum. século passado e tal, e só tem a fachada e lá dentro é só mato, e por uma série de problemas burocráticos aquilo não anda, não se resolve. Você podia ter ali bares, restaurantes, porque é uma característica do centro, né? Casas de Uhum. shows, enfim, até retrofit que está rolando lá para as pessoas morarem. E eu já vi acontecer em algumas cidades, Brasil afora, especialmente capitais, esse processo de revitalização. A gente está falando de um bairro, o caso ali mais próximo da Ponta da Praia, que é um bairro mais residencial, ele é diferente do Gonzaga, por exemplo, diferente do Boqueirão, e aí tem lá incrustado esse equipamento que é o mercado municipal e o entorno que havia até então de dificuldade urbana, de questão de pobreza das pessoas ali, enfim. O que foi estudado ao longo do processo de pensar esta obra e de futuro, você entende que ela vai atingir esse objetivo realmente? Porque você vai ter movimento, você vai ter comércio, você vai ter evento, você vai ter show. Você falou do VLT, né, que mudou a cara de todos os lugares por onde ele passou, está acontecendo agora em São Vicente, inclusive,
nesta semana a obra está rolando lá, tem um reforço estrutural na Ponte dos Barreiros, que ia cair, e se não tivesse o projeto do VLT, talvez tivesse caído. Quando perceberam que tinham que reforçar aquilo lá, notaram que estava perigoso, porque senão não ia nunca passar o VLT ali. Ainda vai demorar um pouquinho, mas a obra está andando. Você tem essa noção de que realmente aquilo vai impactar de tal forma que vai mudar a cara daquela região, Arthur? Olha, é muito difícil e meio prepotente do arquiteto falar de que sim, vai mudar, né? Mas a gente acredita muito de que a arquitetura pode sim ser uma das ferramentas, como eu falei no início, né? Ser uma das ferramentas que ajuda a mudar o entorno. A gente trazer um novo uso, trazer uma vida nova ali para a região, pessoas que tenham interesse de chegar para lá, e eventos, né? O prédio hoje comporta eventos. Então, eventos que tragam as pessoas para lá pode gerar um movimento diferente ali, uma valorização do local. Isso precisa ser aliado com outros diversos fatores aí, sócio-inclusivos e econômicos até, mas a gente acredita sim de que pode dar muito certo. A gente acredita no potencial do prédio. A gente tem, como eu falei, tem o VLT, tem a Catrai, a gente está perto ali do terminal de passageiros do Porto, não é uma distância que você consegue ir andando, mas é relativamente perto, né? Então, para os turistas que chegam por essa via aí de Porto, né? Que essa zona tem um volume considerável, é um destino que pode atrair pessoas e pode fomentar a economia. Então, assim, potencial existe. A gente precisa estar aliado aí a outras políticas que precisem, que fomentem esse uso de fato, né? E sobretudo também, eu acho que agora o mercado ele foi inaugurado, mas ele ainda não está em uso, né? A gente precisa de empresários também. Quando a gente fala de política, a gente pensa muito só no setor público, né? Mas a gente precisa de empresários que abracem essa causa e tragam os seus negócios para lá, para que fomente aquele negócio, né? A edificação em si, porque o mercado em si vazio, ele não tem nenhum atrativo, né? O que vai atrair as pessoas são os usos que vão ser dados ali dentro. O que a gente pode fazer? Colocar uma infraestrutura que abrigue diversos tipos de uso, mas agora esses usos precisam entrar em ação, né? Seja aí alimentação, eventos culturais, esses tantos aí que a gente já falou aí durante a nossa conversa. Então, acreditamos que sim, e a gente está otimista de que pode mudar, vamos esperar aí as próximas cenas. Tudo que a gente pôde fazer durante o desenvolvimento do projeto, e assim, todos os senões, a gente tentou cercar através do projeto, mas a gente precisa ver o desenrolar das próximas etapas aí do projeto de Santos. Legal. Eu estou conversando com o Arthur Madsen, que é arquiteto dos responsáveis aí pela obra de revitalização do mercado municipal de Santos. E assim, a tua parte, vocês fizeram a parte de vocês entregaram agora, obviamente, precisa que a sociedade abrace. Eu entrevisto aqui no programa muitos produtores culturais, né, muitos artistas. Aliás, essa semana mesmo conversamos com um, lembrando o fato de que quando o Sesc fechou, o Teatro do Sesc fechou para a obra, foi um pandemônio, porque foi uma corrida por espaço, por exemplo, no Guarani, para fazer evento, abertura de festivais e coisa e tal. Claro que a gente está falando de uma outra configuração, mas eu vejo pessoas que trabalham na área da música que reclamam de falta de espaço, de locais. Tem muita coisa já acontecendo no Parque Valongo também, que é um equipamento novo, mas você tem demanda, é questão de procurar e também de adequar eventualmente para esses eventos, fora os eventos de criativos que a gente citou aqui também, enfim. Mas o natural, né, até pela questão que Santos tem da especulação imobiliária, que é muito difícil você, hoje em dia, comprar um imóvel em Santos, um imóvel é caro, é muito mais barato, digamos assim, pensar em revitalizar áreas, né, e você ter os equipamentos como âncoras para movimentar o entorno, do que você pensar num tipo de política diferente. Aliás, o Arthur, o arquiteto, ele também, muitas vezes, ou quase sempre, um urbanista. Ele enxerga aquele equipamento como algo que vai impactar dentro da cidade. Assim, e toda a obra hoje, especialmente as que começam do zero, vislumbram para questões que são discutidas hoje que talvez não fossem discutidas no passado, como a questão de arborização,
questão de circulação de ar, você tem que ter o ar-condicionado? Não tenha dúvida, mas se você puder ter iluminação natural, circulação de ar, até saindo um pouco dessa questão do mercado municipal e olhando para o mercado da arquitetura de uma forma geral. Hoje o arquiteto ele precisa estudar todas essas questões, por exemplo, lugar onde vai ser construído um edifício, onde vai ser construído um equipamento qualquer, uma obra, incidência de luz, questão de vento e tal. Hoje o trabalho do arquiteto ele também é pontual nesse sentido, é quase científico, Arthur? Olha, acho que não é hoje, eu acho que desde sempre o arquiteto precisa ter uma visão assim geral de todas as disciplinas. A gente costuma falar aqui no escritório de que o arquiteto acaba sendo um maestro aí de uma orquestra, né? Ele eventualmente não sabe tocar todos os instrumentos, ele conhece um pouquinho de todos, mas ele precisa prestar atenção em todos para que no fim a harmonia dê certo. Então, a gente precisa olhar para uma infinidade de fatores quando a gente faz um projeto desse porte ou de qualquer outro tipo de projeto. A gente tem uma diversidade de coisas que a gente precisa prestar atenção para que o projeto, no final da obra, seja exitoso, né? Para que ele seja usado da forma como ele foi concebido. Por óbvio, assim, as pessoas que ocupam os espaços que a gente projeta ditam como que o comportamento vai ser feito, né? Mas existem algumas teorias de arquitetura e a gente acredita nisso, que a gente consegue, através da arquitetura, fomentar algum tipo de comportamento. Mas a gente precisou entender carta solar, a gente já estava trabalhando num edifício existente, então a gente trabalhou com o objeto que a gente tinha, mas a gente trouxe de novo de tecnologias novas aí de mercado, o que a gente poderia incluir dentro de um prédio existente. A gente não, até pela fachada ser tombada, a gente não mudou a insolação, a gente não mudou as aberturas, porque não podia, né? Mas como a gente refrigerou e climatizou todo o edifício, a gente teve que fazer adaptações, tentando aproveitar aquilo que já tinha em termos de esquadrias e caixilharia, para que a climatização do prédio fosse funcional ao fim da obra, né? Então, assim, são diversas coisas que a gente tem que, respondendo a tua pergunta, né? A gente tem que prestar atenção em todas, né? Para que no fim a harmonia fique boa, né? E agora, assim, eu acho que a próxima etapa do mercado é as pessoas, empresários de Santos, locais, apostarem no lugar para que aquele espaço tome vida, né? Teve um dos clientes que a gente atendeu que a gente estava até fazendo um projeto fora e instigando um tipo de comportamento diferente numa empresa, determinada empresa. Ele falou assim: mas ninguém faz isso aqui. Uma das pessoas, membros ali do corpo diretivo da empresa, falou assim: não, mas a cultura aqui da onde a gente está não é essa. Mas o presidente virou e falou assim: não, mas nós vamos ser os primeiros, né? Então a gente está esperando pelo primeiro empresário que tope o desafio de ir para o centro, de que tope e acredite no potencial de Santos, né? Dessa região de Santos. Porque daí ele também vai ser uma ferramenta de transformação ali do local. Não, sem dúvida. Até tem um exemplo simples que eu dou no dia a dia. Aqui a gente tem geralmente motivo para reclamar de tudo, né? Se tem barulho, a gente reclama, se não tem, a gente acha que está muito morto. Né? Parece no tempo do Gonzaga, não sei se é do teu tempo, que tinha a Zoom e a Loft, uma de cada lado ali na costa, as boates, as danceterias lá dos anos 80, 90 e tal. E o pessoal reclamava que era barulhento. Agora que não tem mais, reclama que o Gonzaga está morto, que só tem. Está meio parado, o único lugar que tem movimento é nos restaurantes da Tolentino Filgueiras. Ainda assim, tem sempre horário para terminar. E esse exemplo que eu dou, por exemplo, as pessoas reclamam às vezes da questão da segurança pública, mas quando abre um bar, por exemplo, numa rua e começa a ir gente e começa a movimentar, geralmente cai o índice de criminalidade. Isso os próprios moradores reclamam, eles até entendem que dá para suportar um determinado grau de barulho, né, de movimento, mas a rua passa a ter mais gente. Até a iluminação às vezes melhora, porque quem trabalha ali na fachada e tal, o próprio empresário que monta aquilo, dá um upgrade, digamos assim, nessa parte, e essa vida acaba, urbanisticamente falando,
ajudando na questão da segurança pública, e muitas vezes a gente não entende esse lado. Outra coisa que você citou, por exemplo, do VLT, a Prefeitura de Santos, ela entendia que quando o VLT começasse, é porque o VLT ainda não está 100% operacional nessa nova etapa que vai até o centro de Santos. Né? Ele ainda está até às 3 da tarde, tal, ainda não está funcionando com a sua capacidade total. Que com o tempo, nós teremos ali naquela sequência da Conselheiro Nebias a criação de ou retrofit ou construção de imóveis, por exemplo, sem garagem, imóveis para estudantes, para casais ou só para idosos e tal. Então, esse tipo de intervenção acaba gerando até alterações em outras situações de arquitetura, de urbanismo das cidades. E tem aquele desafio, né? Os apartamentos são cada vez menores, tem gente que não gosta, tem gente que acha que dá para vestir o apartamento, está tudo bem. Mas eu acho engraçado também, Arthur, que não sei se é só para mim que aparece, porque eu cliquei uma vez, o algoritmo me manda toda hora. As tais das tiny houses, né? Que é uma casa de 3 por 8, que você fala assim, cara, como é que pode? Cabe aqui, cabe ali e tal, né? De vez em quando chega algum cliente para você com alguma ideia desse tipo, assim, tem um terreno aqui, eu quero fazer várias dessas casinhas para fazer Airbnb e tal. Ou mesmo, né, por curiosidade, as pessoas perguntam, isso é algo que daqui a um tempo a gente vai ver funcional nas cidades, no campo, enfim, essas mini casinhas, né? Porque a gente tem os dois lados, né? Tem as grandes obras, enfim, tem as coisas cada vez mais enxutas, né? O que você acha dessas tendências aí? Especialmente a internet joga isso muito para o público, né, Arthur? É muito difícil a gente saber como é que as coisas. Existe uma série de questionamentos, seja em Santos, aqui em São Paulo, onde eu moro também, a respeito dessas unidades habitacionais são muito pequenininhas, né? De o quanto que isso vai entrar em desuso ou o quanto que isso vai ser aproveitado pelo mercado. Mas a verdade é que o mercado de incorporação em geral tem apostado nisso muito por conta de mudanças de comportamento que acontecem na sociedade o tempo todo, né? A gente tem alguns motores aí, seja a tecnologia, seja a pandemia aí de 6 anos atrás, que gerou uma mudança de comportamento nas pessoas de trabalharem mais remotamente, ou de liberar uma flexibilidade maior em deslocamentos e as pessoas aproveitarem pequenas a gente trabalha muito com projetos corporativos aqui no escritório e existe uma tendência aí de anywhere office, ou seja, você pode trabalhar de qualquer lugar. Algumas empresas ainda acreditam nisso, muitas outras já estão voltando para um modelo presencial. E aí, com isso, as pessoas começam a não viver ter uma única base, né? Elas moram aqui em São Paulo, mas tem uma tiny house no interior que consegue passar lá 2, 3 dias na semana, porque tem uma qualidade de vida melhor. Então, o mercado imobiliário está apostando em algumas mudanças, né? Se isso vai dar certo, não sei. Daqui a alguns anos a gente marca uma nova conversa e vê se isso de fato funcionou. Existe uma série de questionamentos a respeito disso, mas como a gente tem falado aí desde o início da conversa. As pessoas vão mudando, a arquitetura ajuda algumas mudanças de comportamento, mas no fim quem dita as regras é o comportamento das pessoas, né? É o mercado. Eu me lembro do tempo do kitnet, né? Antigamente era aqui na praia, então o pessoal vinha para passar o fim de semana, ou tinha aqui um kitnet justamente só para ir para lá para dormir. O negócio era ir Uhum. para a praia depois, né? Eu cheguei quando eu mudei aqui para Santos, ver um imóvel muito bem localizado e tal, mas a gente logo desistiu porque não tinha área de serviço. Quer dizer, até Sim, tinha, só que tinha um tanque no meio do caminho, assim, tipo, aquele conector para a máquina de lavar era do outro lado. Eu ficava me perguntando como é que eu vou jogar uma máquina de lavar por cima do tanque e como é que a gente vai ligar a máquina de lavar. Te sim. desistiu ali naquela porta, mas enfim, para quem hoje em dia É, pensa, vou usar uma lavanderia, pessoal mais moderno e tal, não preciso ter uma máquina de lavar em casa. Isso foi 10 anos atrás, né? Hoje talvez a gente pensasse de outra forma, mas enfim, foi como disse o tem Arthur muitos aqui, né? apartamentos aí da Orla que estão sendo usados assim como com esses aluguéis de curtíssima temporada, né? A pessoa aluga aí um final de semana para passar um final de semana em Santos, ou quinta, sexta, sábado e domingo,
e volta para sua cidade de origem, passa uma temporadinha ali e vai embora. Mas existem algumas. Estava conversando com uma pessoa que é envolvida com condomínios e ela estava me falando de que vários condomínios não estão aceitando esse tipo de comportamento porque traz um público que, para quem mora, não é super confortável de ter ali o tempo todo. Então, é complicado, né? A gente saber como é que viver em sociedade é um desafio. Então, a gente vai ficar esbarrando nesses desafios aí, nesses impasses o tempo todo. Pois é, viver em condomínio, em sociedade, é sempre um desafio, né? De flexibilidade, de tolerância, enfim. Por isso que a arquitetura é importante, que obras bem planejadas, bem projetadas para o uso comum, coletivo, como é o caso do mercado, ou para as pessoas viverem, se for bonito, bem feito, bem trabalhado, seguro, moderno, facilita demais a vida de todos. Eu vou agradecer aqui ao Arthur pela participação nesta edição especial do Entre Linhas, parabenizando pelo trabalho realizado lá no Mercado Municipal de Santos. Acho que vale o exemplo para todos os outros locais da cidade que precisam passar por uma revitalização desse tipo, porque seria uma pena que acontecesse com o Mercado Municipal, o que eventualmente pode acontecer com outras grandes estruturas de Santos. A gente olha com muita preocupação para o Escolástica Rosa, por exemplo. Se nada for feito ali, né, corre o risco de ter lá qualquer problema e a estrutura desabar. Tem muita história ali, é uma pena que esteja daquele jeito. A gente torce para que lá no futuro tudo se resolva. Arthur, queria agradecer demais a tua participação aqui, repito, nesta edição especial do Entre Linhas. Você está em São Paulo, quando estiver aqui por Santos, nos avise para a gente bater um papo nos nossos estúdios, falar um pouco mais de arquitetura, urbanismo, é sempre um papo bem interessante aqui na Santos FM. Obrigado, viu, Arthur, pela participação. Eu que agradeço, Alex. Obrigado pelo convite, pela conversa, pelo novo convite de um café aí presencial. Espero que em breve a gente consiga falar sobre como o mercado mudou aquele entorno. A gente aposta muito nisso e estamos abertos aí a tirar dúvidas do que foi pensado e até uma chamada para empresários locais. A gente aqui como escritório de arquitetura e eu que cresci em Santos, a gente acreditou nesse projeto. Espero que outras pessoas acreditem também e comprem essa ideia de transformar de fato o centro e a região portuária de Santos. Muito bem, tá um recado importante aí no finalzinho desta edição do Entre Linhas, que vai ficando por aqui, voltando amanhã a partir das 9 da manhã. Grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.